Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós, nos nossos lares. O tema de estudo desta noite é o de número 48, intitulado Cooperemos Fielmente, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel fundamentou esse tema destacando um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: aquele que planta e aquele que rega trabalham na mesma obra. Cada qual receberá o seu salário conforme o seu trabalho, pois somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e construção de Deus. Bem, iniciamos o estudo desse tema falando sobre Paulo, que, embora a maioria de nós conheça a sua história, se faz importante repetir em consideração aos novos assistidos que estão participando do Evangelho semanal. Bom, Paulo, antes de sua conversão ao cristianismo, chamava-se Saulo. Nasceu em Tarso e era um homem muito orgulhoso, pois pertencia a uma tradicional e conservadora família judia. Ele tinha profundo conhecimento das leis judaicas. Tornou-se um dos maiores oradores entre os doutores do Sinédrio. E, seguindo seus princípios, Saulo perseguia os cristãos, julgava-os e condenava à morte. Até que certo dia, em missão à cidade de Damasco para capturar cristãos, na entrada da cidade sentiu-se envolvido por uma nuvem radiante que lhe ofusca a visão. Tem uma vertigem, cai no chão e não consegue enxergar nada. De repente, uma voz suave lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Instintivamente, ele se coloca de joelhos diante do desconhecido, com um sentimento indefinível de veneração, amor e respeito. E ele pergunta: quem sois? Sou Jesus, a quem persegues. Senhor, o que quereis que eu faça? Entra na cidade, lá saberás. E assim começou a grande transformação do homem velho para o homem novo. Saulo ficou cego por alguns dias, mas teve a sua visão recuperada por Ananias, que também o batizou. A partir daí, Saulo percebe seus próprios erros e por alguns anos reflete sobre sua vida pregressa e abre o seu coração para Jesus, tornando-se o maior apóstolo do cristianismo com o nome de Paulo. Ele levou o Evangelho de Jesus com total dedicação e imenso sofrimento. Estabeleceu comunidades cristãs em várias cidades como Jerusalém, Chipre, Macedônia, Antioquia e a Grécia. E acabou transformando as crenças religiosas e a filosofia de toda a região da bacia do Mediterrâneo. Ele escreveu 13 epístolas que constam do Novo Testamento. A comunidade cristã de Corinto, que atualmente é a cidade de Peloponeso, na Grécia, foi estabelecida também por Paulo. E ela era bastante relevante para a sua missão de cristianização, pois tratava-se de uma cidade cosmopolita, privilegiada pela sua posição geográfica. Dois portos tornara-se ponte comercial e cultural entre a Ásia e a Europa. Habitavam ali cidadãos originários de diversas nações, com um número elevado de escravos e judeus, e por isso havia confluência de diferentes religiões e cultos. Reinava ali prosperidade, ganância e também a imoralidade, sendo conhecida como a cidade do prazer. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita em Éfeso
entre o ano 54 e 57 depois de Cristo, quando lhe chegaram notícias alarmantes de que a comunidade cristã de Corinto enfrentava escândalos e divisões internas. Lá estavam se digladiando 4 partidos: o de Apolo, o de Pedro, o de Paulo e o do Cristo. As divergências nasciam devido à idolatria, pois acreditavam que o batismo cristão traria dependência espiritual com o batizante. Com isso, eles discutiam e julgavam os pregadores do Evangelho, qual entre eles era o mais importante. Diante do cenário que ameaçava a unidade da igreja e os verdadeiros valores cristãos, Paulo identificou a urgência de uma medida enérgica. Então endereçou a carta aos Coríntios, advertindo-lhes que é Jesus Cristo que lidera o caminho a Deus. No 3º capítulo dessa carta, Paulo fala sobre a imaturidade dos coríntios e faz uma analogia dizendo que não podia tratá-los como homens espirituais, mas como simples homens carnais, equivalentes às crianças na vida cristã. E ainda ele não poderia tratá-los de forma diferente, pois o comportamento de intrigas, julgamentos e divisões denotavam que ainda não tinham amadurecimento espiritual. Ainda predominavam neles o instinto e a conduta mundana. Paulo advertiu-lhes que não havia divisão entre os apóstolos, pois todos eles eram colaboradores de Deus, cada qual com o seu dom, com a tarefa que lhes cabia executar. Então, Emmanuel parte desse ponto da carta de Paulo para trazer o ensinamento para os dias atuais. Considerando que passados mais de 2000 anos, a humanidade desenvolveu-se muito intelectualmente e vem recebendo inúmeras oportunidades de se desenvolver moralmente. Então, não é sem tempo que a humanidade está amadurecida para a vida cristã, entendendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a lição de Emmanuel inicia dizendo que o Pai é o supremo criador da vida, mas que o homem pode ser fiel cooperador dele, e que Deus visita a criatura pela própria criatura. Isto significa que nós, como criaturas de Deus, Ele se faz presente em nós, e nós fazemos parte da sua obra universal. A sua ação divina está sempre agindo, ajudando, amparando a melhoria de cada criatura. E dessa forma, todos nós estamos conectados uns aos outros e todos com o nosso Pai Criador, atraídos sempre pelo seu amor infinito. Quando Emmanuel diz que Deus visita a criatura pela própria criatura, devemos entender que à medida que evoluímos, que melhoramos como seres humanos encarnados, nós nos habilitamos para realizar, através da ação divina, a melhoria de todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, e, por conseguinte, colaborarmos com a obra de Deus, porque todas as coisas estão conectadas e são regidas através da inteligência suprema e amor de Deus. Como Vicente nos ensinou no Evangelho da semana passada, não é possível nos afastarmos de Deus, por uma razão muito simples que a doutrina espírita nos trouxe, o conhecimento da existência do fluido cósmico. E aprendemos que não há nada fora de Deus. O universo infinito está mergulhado no fluido cósmico. Quando entendemos isso com a visão ampliada da imortalidade da alma, percebemos que não existe o acaso. A providência divina governa tudo sempre.
Por exemplo, qual de nós já não recebeu ajuda em um momento difícil de pessoa desconhecida? Ou então, através de uma conversa com algum conhecido, recebemos um esclarecimento, uma informação que se enquadra perfeitamente para solucionar o nosso problema e tranquilizar o coração. É assim que a ação divina atua na criatura necessitada através de outra criatura, que está vibrando na faixa da caridade e do amor. Então, Emmanuel ensina que todos nós devemos nos esforçar para nos melhorarmos intimamente. E que mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas imperfeições e obstáculos, podemos e devemos nos colocar à disposição da espiritualidade superior para auxiliar o nosso próximo, mesmo que seja com pequenas ações como cultivar o bem eliminando o mal, fazendo luz onde a treva dominar, conduzir harmonia à zona de discórdias, ajudar a ignorância com esclarecimento fraterno. Emmanuel ainda nos alerta que, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, pensemos que a crise que estamos enfrentando atualmente é oportunidade para nosso amadurecimento espiritual, realizando escolhas certas e trabalhando em prol do bem. Então, que todos nós possamos entender que a ponte que nos leva a Deus é o nosso próximo. E internalizemos em nossos corações o lema da doutrina espírita ensinado por Kardec: fora da caridade não há salvação. Que seja o amor ao próximo a nossa base essencial em toda a construção do nosso caminho evolutivo, praticando em nosso dia a dia o ensinamento do nosso Mestre Jesus: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Graças a Deus.